Irmãos, hoje eu quero que você seja muito ágil e que você se apodere daquilo que Deus tem para a sua vida e que você aprenda a participar do ambiente gerado no meio da igreja. Então, querido, você hoje vai falar amém, hoje você vai falar glória a Deus, hoje você vai falar aleluias, você vai falar fala Deus, fala comigo, toca Jeová, enche Espírito Santo, move Senhor. Opa, já tem gente que entendeu aí. Poucos entenderam. Deixa eu falar para você aqui, querido. Vou explicar algo bem simples. O que significa amém? Bem forte. O que significa amém? É mais do que isso. Quando você fala amém, você estende as suas mãos para aquele que é o único poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você pede, pensa ou imagina. E quando a gente está falando algo que está sendo liberado para a sua vida e você diz amém, é como se você estivesse estendendo as mãos diante de Deus e Deus derrama na sua mão aquilo que você está dizendo. Amém. Então, querido, não diga amém religiosamente falando amém. Diga amém se apoderando, tomando posse, estendendo os braços para o Pai que está te abençoando. Então, quando eu falar aqui na frente algo que tem a ver com você, algo que você muito quer, algo que eu estou proferindo, profetizando e liberando sobre a sua vida, você vai dizer amém, você vai dizer glória a Deus, você vai dizer aleluia, você vai dizer fala Jeová, fala eu tomo posse, eu recebo, eu toco, eu apodero, eu recebo, levanta, aplaude, glorifica, exalta o Senhor. Vamos fazer uma experiência para ver se você entendeu hoje que você precisa falar amém, glória a Deus e aleluia. Deus vai te abençoar por todos os lados. E isso, amém, aleluia, glória a Deus. Fala, Pai, é isso mesmo, tomo posse, eu creio. Levanta, aplaude, glorifica. Aleluia. Você entendeu? Você não precisa gritar, você só precisa expressar a sua fé. Você precisa só tomar posse daquilo que está sendo liberado e dado. Nós precisamos ter essa expressão, porque isso gera um ambiente no nosso coração, mas também gera um ambiente no meio da congregação. Entendeu? O povo treinado demais. Uma igreja dessa, pastor fica feliz demais. O pastor dessa igreja é muito realizado, porque um povo que entende a palavra é um negócio assim fantástico. Eu quero que você faça uma oração agora. Feche os seus olhos ou curva a sua cabeça. Fala, Pai, estou aqui e hoje eu quero receber alimento, entendimento, compreensão da tua palavra. Eu entendo o teu sim, assim como o teu não é sim, sim, é não, não. Isso eu entendo. Fala comigo hoje, para que eu entenda a tua vontade e a execute e realize a tua obra com amor, dedicação, encargo e paixão. Me ajuda, me fortalece, me cura, me toca, ministra na minha vida hoje, através da palavra. Aplauda o Senhor. Irmãos, eu ministrei muitas coisas muito preciosas no início do ano e nem toda a igreja estava presente. E eu não sou de repetir ministrações, mas o Espírito Santo me impeliu para ministrar novamente essa palavra. Só que eu vou ministrar de uma maneira diferente, em uma outra temática, né, da qual eu ministrei há um tempo atrás.
nesse ano, né? Não lembro o dia exatamente. Eu queria até intitular ela de outra forma. Eu sei que você vai lembrar de algumas partes, mas tem partes novas sendo enxertadas nessa palavra. O Espírito Santo me conduziu, irmãos, a ministrar isso para você, e todos vão entender claramente o que Deus quer e o que Deus está falando com a congregação, com a igreja. Então, nós precisamos ser treinados, capacitados pela unção de Deus. Diga, eu preciso ser treinado, capacitado pela unção de Deus. Então, querido, há um momento que nós precisamos viver uma unção nova. A unção, ela tem um propósito de derramar sobre você habilidades, capacidades, força. Para quê? Para você desempenhar um serviço, uma tarefa, alcançar um alvo, um objetivo. Ou até mesmo uma unção para você viver o propósito eterno de Deus. Ele te criou com um propósito, Ele te criou com uma finalidade, com um objetivo, isso se chama propósito. A unção, ela vem justamente para te dar uma capacitação, para te dar forças, para te dar habilidades, para te dar talento, para te dar recursos, para te dar poder sobrenatural, para você fazer o que normalmente você não faria. Então vamos entender algo, para definir o que seria unção. Num livro de consolidação fala, se eu não me engano, o primeirinho lá do pastor Luiz, que a unção é quando você vê um boi em cima da árvore, cantando igual um passarinho. Eu pergunto, alguém já viu algum boi em cima de uma árvore, cantando como um passarinho? Você não vê isso só em desenho animado, porque isso não existe. Isso não é real. Mas entenda o que eu estou falando. A unção tem capacidade de fazer isso. De levar o boi a ficar em cima de um galho fino de uma árvore e cantar igual um passarinho. Quando você vê um boi cantando numa árvore como um passarinho, o nome disso é um. Então eu quero ministrar sobre isso. Colocar esse tema. É um tempo de unção de Deus sobre a nossa vida. Diga, tempo de unção. Então eu vou compartilhar com você um tempo de unção. Fala para o seu irmão, vamos compartilhar um tempo de unção. Fala para o irmão que está aí, vamos compartilhar um tempo de unção. Quantos creem que será uma temporada de unção? Amém. Glória a Deus, aleluia, amém, assim seja. Está recebendo unção. Está recebendo unção, mesmo falando baixinho. Está recebendo unção. Isso, querido, vai, pega fogo, pega fogo. Recebe. Se é um tempo de unção e o tema é um tempo de unção, você tem que receber. Estende as mãos. Vamos ler Eclesiastes 3:1, rapidamente. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse texto, ele revela, ele mostra, ele apresenta um segredo. Um segredo. Qual o segredo que esse texto revela e mostra, pastor? Ele mostra uma promessa incrível. Qual é a promessa incrível? Essa promessa é a que eu quero compartilhar com você. É um tempo de unção. É um tempo de capacitação divina sobre nós. Deus, Ele promete nessa passagem que toda temporada tem o seu tempo. Toda estação, ela é temporal. O que isso quer dizer? Que nesse tempo, querido, que nós estamos passando da crise pandêmica, o tempo dessa pandemia, o tempo difícil, não é permanente. Ele não pode durar para sempre. E sim, um tempo temporal. Somente Deus não muda. Mas todas as outras coisas mudam. Deus é imutável. Ninguém muda Deus. Deus era e será. Deus é imutável. Esse é um dos atributos de Deus. Deus não muda. Ele é o mesmo. Mas todas as coisas mudam. Todas as coisas passam. Mas a palavra não passa. Deus não passa. Então, querido, tem uma temporada ruim, ela vai passar. Essa é a promessa escondida, oculta nesse texto. Há que um
tempo determinado, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, e agora para nós é o tempo de unção. O tempo de luta, de guerra, de choro, já passou, já acabou essa temporada. Nós estamos em outra fase, em outra estação. Quantos estão na estação da unção? Aplaude o Senhor, querido, cheio de unção, glorifica, exalta, aleluias, aleluia, vai ser espontâneo. Queridos, nada nesse mundo é permanente, somente Deus e as suas promessas. Todas as outras coisas podem mudar, Deus não muda, mas Ele tem poder para mudar e transformar todas as coisas. E é isso que Ele está fazendo. É isso mesmo. Eu vou dizer para você, querido. Prepare-se. Esteja preparado para essa nova temporada. Porque vem uma temporada, uma nova estação. E é interessante, querido, que toda estação, toda temporada, sempre tem ciclos. Elas são cíclicas. E existe também um padrão. Olha só, depois do inverno chega a primavera. Depois da noite vai chegar a manhã. Depois da sequidão vai chegar a chuva. Depois da tormenta vai chegar a calmaria, a calma. Depois de um tempo de aflição, vai vir um tempo de bênção. Depois de um tempo de multiplicação, vem um tempo de crescimento, de bênçãos. E é nessa estação que o Senhor está sintonizando a igreja, as nossas vidas. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga amém. Um novo tempo, uma nova temporada. Eu gostaria então que você tomasse nota agora de um princípio. Anota aí, um princípio, não é tópico, é princípio. Anota esse princípio, muito importante. O segredo, a chave para o tempo de unção é o que eu estou fazendo nessa temporada. Vai determinar o que eu vou colher na próxima, que é essa que agora nós estamos. O que você faz hoje, você vai colher amanhã. Então qual é o segredo, pastor? A chave, o segredo está no que eu faço nesta temporada. O que eu vou fazer hoje, a partir de hoje na minha vida, as minhas atitudes, a minha semeadura, o meu comportamento, as minhas ações, as minhas reações, a maneira como eu vou viver os meus dias nesse tempo de unção, vai determinar, vai ser chave para a unção ainda muito maior. Isso mesmo, recebo. Tem gente que está tomando coisas preciosas espirituais para a vida deles, e você não está dando a mão, está perdendo. Receba, querido, quando Deus tocar no seu coração. Fale. Eu quero instigar você. Eu quero abrasar o teu coração. Eu quero colocar lenha na fogueira para aumentar o tição. Aumentar a temperatura nesse lugar. Aumentar a temperatura. Quero então compartilhar com você, rapidamente, profeticamente, poderosamente, 4 princípios que vão levar você a estar nessa estação, nesse tempo de unção, nesse tempo de capacitação divina do Senhor, que vai vir do céu em direção à terra para te alcançar, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. E eu tenho ligado, querido, para que você seja uma bênção. Eu tenho ligado para que nós cumpramos o propósito eterno de Deus, para que nós possamos servir o Senhor com todo empenho, com toda dedicação, que os frutos venham como resultado do nosso relacionamento e intimidade com Deus. Esse é o tempo de unção para isso. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que você precisa de Romanos 12, 1. Romanos é 12, 1 ou é 12, 2? E não sede conformados com este mundo, mas sede
Sede, bem forte, sede pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Aqui está o primeiro princípio. Você precisa de transformação para receber uma nova unção. Você precisa de transformação para essa estação de unção. Sem transformação não haverá unção. Quantos estão entendendo? Estou te dando o segredo, estou te dando os passos. Se queremos, querido, reentrar nesse tempo de unção, para realizar grandes coisas do Senhor, porque Ele diz, aquele que crê em mim, esse fará obras maiores. Vamos, os irmãos que sabem respondem. Se nós crermos nele, em Jesus, nós faremos obras maiores do que Jesus fez. E para isso nós precisamos ser capacitados por uma unção. E eu estou falando que esse tempo é o tempo de unção. Para isso. E essa unção, para que ela venha, precisa existir transformação no seu coração, na sua vida, na sua mente, na sua cabeça. Você precisa ser transformado. Você precisa, querido, ter progresso. Sabe o que significa a palavra progresso? É avanço. É uma ação que te movimenta para frente. É o que justamente está escrito em Efésios. Uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás fica, e avanço para aquelas que estão diante de mim. Sigo para o propósito, sigo para o alvo, sigo para o prêmio da soberana vocação no Senhor. Então eu preciso ser transformado, eu preciso de mudança na minha vida, na minha mente. Albert Einstein, o grande cientista, ele disse, é loucura pensar fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É loucura pensar que eu vou fazer a mesma coisa e vou ter resultados diferentes. É loucura pensar que você vai viver sua vida como você está vivendo e vai ter uma unção nova. Você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. Ou se você não ora, você tem que orar. Se você não lê, você tem que ler. Se você lê, você tem que ler mais. Para que uma unção nova seja residente e manifesta na sua vida. Você precisa de metamorfos, de metanoia. Metamorfos, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de visão, mudança de coração. As nossas motivações precisam ser canalizadas e movidas para o Senhor. Quantos estão entendendo? É interessante, querido, ver que o mundo está em constante mudança, em transformação. Você sabe que o que acontece na crise, nos problemas, na pandemia, aconteceu transformações. E eu vou te dizer, querido, é muito importante a transformação, porque quem não transforma, ele passa, ele fica. Eu conheço igrejas aqui em Luiz Eduardo que deixaram de existir, porque não entraram na mudança dos problemas e da crise da pandemia. E uma igreja de 50 membros deixou de existir. Um pastor foi embora, os membros se dispersou, a denominação saiu. Acabou. Simplesmente acabou. Por quê? Porque não tinha disposição de mudar. A mudança é importante. Porque se você não mudar hoje, se você não tomar a decisão de mudar hoje, a unção fresca, nova dessa estação, ela não vai te alcançar. Porque precisa de um posicionamento novo. Deus abençoava Israel, mas Israel tinha que estar na disposição de mudar de lugar, de levantar, de sair, quando a nuvem levantava, quando a coluna andava. Era o lugar da bênção, estava onde Deus estava direcionando. Então o povo precisava mudar de lugar, mudar de posição, mudar de assento. O povo tinha que levantar, tinha que andar, tinha que parar. Quantos estão entendendo? Por isso é muito interessante entender que nesse tempo existem dois tipos de pessoas, dois tipos de instituições, dois tipos de organização, existem dois tipos de empresas, existem dois tipos de igrejas. As que estão sendo transformadas e mudadas, e as que estão morrendo, e as que estão deixando de existir. Assim, humanamente falando, naturalmente falando, pessoas estão morrendo, mas pessoas estão vivendo, pessoas estão recebendo Covid e morrendo de Covid, pessoas estão recebendo Covid e estão passando pelo Covid. Por quê? O corpo, de alguma forma, transformou aquela coisa que viria para matar em vida.
Eu quero dizer, querido, que o Senhor vai transformar você para você ter mais vida, mais unção, mais presença. A mudança, portanto, ela não pode ser opcional hoje. A mudança do nosso comportamento, da nossa mente, da nossa visão, das nossas motivações, ela não pode ser, querido, por causa de uma circunstância. Agora, por causa do Covid, eu tenho que usar máscara. Eu tenho que lavar mais as minhas mãos. Você deveria lavar as mãos antes do Covid. Eu acredito que se a humanidade tivesse um comportamento diferente, a gente estaria passando diferente. Você entende como as mudanças são importantes? Quantos estão entendendo que as mudanças são importantes? Então a mudança na sua vida, ela não pode ser ocasional, ela não pode ser fruto do acaso, ela não pode ser uma superstição. A mudança, ela tem que ser intencional. Eu decido mudar, eu decido me encher, eu decido buscar, eu decido receber, eu decido ser grande, eu decido evangelizar, eu decido contribuir, eu decido ser mais forte, eu decido me envolver, eu decido amar mais o Senhor. Você não pode esperar acontecer uma coisa ruim para você orar muito. Você não tem que esperar uma coisa muito ruim acontecer para você se posicionar em oração. Você tem que mudar, querido, intencionalmente, para você alcançar algo maior e grande no Senhor, porque Ele está nos chamando para grandes coisas nesses dias, para fazer a obra maior do que Ele fez. Queridos, especialistas declaram e dizem que os ministérios das igrejas deveriam mudar a cada 10 anos, mas isso mudou. Não é mais assim. A igreja precisa mudar constantemente, permanentemente, para continuar. Presta atenção. Tem pessoas que querem algo melhor na vida delas, mas não estão dispostas a mudar. Existem pessoas, querido, que só comem jiló. Jiló é bom. Não estou falando que é ruim, não. É amargo, mas não é bom, não é ruim, não, é bom. Mas tem gente que só come jiló a vida toda. Café da manhã, jiló, almoço, jiló, de noite, janta, jiló, no lanche, jiló, churrasco de jiló. Tem gente que não quer comer, não quer mais comer jiló, mas não está disposto a mudar. Ele quer comer churrasco, com arrozinho solto, vinagrete, feijão tropeiro, pão de quê, Raimi? De alho, picanha. Eu descobri que a gordura da picanha, ela faz bem para a saúde. Pode comer, meu querido, claro, controladamente. A gordura da picanha, ela é saudável. Eu não sabia disso. Descobri isso hoje. Um especialista de picanha, um irmão estudioso, ele falou: pastor, todo mundo é enganado com a picanha. A gordura da picanha, ela é 100% saudável. Deixa eu falar para você algo, querido. Quantos querem comer picanha? Precisa mudar. Precisa mudar, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos querem, irmãos? Querem realmente de coração? Querem ganhar? Porque esse é o meu sonho. Eu quero ganhar o maior número de vidas possíveis enquanto eu viver nessa terra. Quantos têm isso no coração? Na sua temporada aqui na terra, na sua passagem aqui pela terra. Quantos querem ganhar? Sabe, querido, o máximo que você der conta, o máximo que você conseguir de pessoas. Você quer tirar ela das trevas e trazer ela para o reino da luz. Você quer salvar elas do inferno e trazer ela para o céu. Quantos querem isso? Isso é picanha. Então você tem que ir lá no mercado, pagar o preço, comprar e trazer e dar para o Raimi fazer o churrasco. Está entendendo o que eu estou falando? Você tem que ter uma ação, uma atitude de mudar o seu comportamento, de fazer o que você não faz, para ter o que você não tem. Não dá para mim entrar nos detalhes, senão não vou conseguir falar tudo. E eu quero concluir hoje. Então, as mudanças, elas não são opcionais, não são circunstanciais. Mas sempre que você produzir e trazer ou viver uma mudança, você vai ter resistências. Você vai ter oposições. E você, querido, precisa se levantar nessa geração para ser um agente de mudança, um líder de mudança. Você não pode ser um problema com as mudanças, ou o problema das mudanças. Você é
aquele que lidera as mudanças. Você não é um problema, você é um solucionador de problemas. Não podemos, querido. Eu entendo. Muitas coisas nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar o dia, não podemos mudar a noite. Podemos até trocar o dia pela noite, mas mudar o dia e a noite você não muda. Então, quando você olha esse quadro, fica muito claro que você não pode mudar muitas coisas. Você não pode mudar as pessoas. Nem a você mesmo você consegue mudar. Você já até tentou, mas vai se frustrar, porque você não dá conta. É igual um aleijado você pedir para ele endireitar os pés e andar direito. É igual um cego que não enxerga, você fala, enxerga! Ele não vai dar conta. Só Jesus pode levar ele a enxergar. Quantos estão entendendo? Isso é obra de Deus. Então, querido, naquilo que você não consegue mudar, você deixa para Deus fazer. Mas vou te dizer algo, tem coisas que Deus não vai mudar, você não vai mudar. Ou que Deus não vai mudar e você não pode mudar aquela coisa, mas você pode mudar você. Na busca ao Senhor, é claro, porque é o Senhor que vai te mudar. Entenda algo, e aqui eu finalizo esse primeiro momento de transformação. Você não pode mudar o vento, a direção do vento. Você é um barco à vela, e o vento está vindo contrário. Você só precisa ajustar a sua vela, mudar de posição, botar a proa na direção, né, ali de 45 graus mais ou menos, e o barco vai em zigue-zague indo contra o vento. A força contrária do vento vai te impulsionar para o seu alvo, para o seu objetivo, para você chegar do outro lado do rio. Você percebe que você não pode mudar o vento, mas você pode mudar um pouquinho a direção da sua vida, em zigue-zague, dando baliô, e você vai chegar no lugar onde você tem que chegar. Você vai driblar, vai dar um olé no vento, na tempestade. Estão te puxando para trás. Pode puxar, querido. Puxa com força. Porque quando eu sair, eu vou 400 metros para frente. Você pode me puxar 50 centímetros para trás. Mas quando eu for, eu vou a 800 metros para frente. Pode esticar. Isso fala de mudança. Às vezes não são as pessoas que têm que mudar. Quem tem que mudar é você. Segundo, o princípio, Eclesiastes 3, versículo 5, rapidamente, vamos lá? Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de... Parece que a gente passou por esse tempo aqui, né, irmão? Afastar-se de... Nós tivemos esse tempo? Hoje você abraça? Não pode, né? Mas você está abraçando. Então você já saiu desse tempo. Não é verdade ou não é, irmãos? Sim ou não? Saímos ou não saímos, irmão? Mas tem muita gente que ainda está. Você sabe em que estação você está? A estação da unção. Tempo de unção. A estação da unção. Segundo, eu preciso me preparar. Pastor, onde está aí preparar? Está ali, ó. Tempo de espalhar e tempo de juntar. Vamos entender isso aqui rapidamente? O que é o tempo de juntar pedras? É um tempo de preparação para a plantação. O que é espalhar pedras? É um tempo de preparação para a guerra. Vou te explicar. Esse texto está fazendo referência a isso que eu estou falando. Quando uma cidade, os inimigos, dois povos guerreavam, existia uma distância entre eles. E naquela época vinha cavalos, carruagens e armamentos fortes, carregando em carruagens, vindo em cavalos, e os soldados vinham guerrear. Então, para que eles estivessem preparados para a guerra, o outro tinha que jogar pedras pontiagudas espalhadas em todo o campo, para dificultar a passagem das carruagens, dos cavalos cavalgarem, e dos soldados, ao pisarem ali, se feriam, se machucavam, e não poderiam prosseguir e avançar aceleradamente. Então, espalhar pedras, ou jogar pedras, era um tempo da preparação para a guerra. Mas ao contrário, o tempo de... jogar, né? É o tempo para a preparação para a guerra. Mas o tempo de juntar pedras, de colher pedras,
Era porque a guerra tinha acabado. E agora eles precisavam usar aquele campo para poder plantar e para poder colher. Então, quando se juntava as pedras, era um tempo, era a preparação para a plantação. Mas quando se espalhava, era a preparação para a guerra. Então, qual é o segundo princípio? É a preparação. Se nós queremos ter um tempo de unção, nós temos que nos preparar para ele. Qual é a preparação, pastor? Jejum. Qual é a preparação? Oração. Qual é a preparação? Orar antes da cela, orar no lanche da cela, orar depois da cela, orar nas refeições da sua vida, no café, no almoço, na janta, no lanche, orar pelo pastor, orar pela pastora, orar pela igreja, orar por você, orar pelos seus sonhos. É tempo de mudar os nossos hábitos. É tempo de mudança de mente, de comportamento, de postura. É tempo de jejuar, preparar-se para uma unção que está agora sendo derramada sobre nós. A chuva está caindo, querido, prepara o guarda-chuva. Se você quer realizar grandes coisas no Senhor, porque crê nele, você precisa se preparar, ou estar se preparando, ou estar preparado. Porque eu vou te dizer algo, quem não está se preparando, está se preparando para o fracasso. Fala isso para o seu irmão. Quem não está se preparando, quem não está preparado, já está preparado para o fracasso. Querido, é só um exemplo. Quantos querem e não tem um carro? Carro mesmo de verdade. Quem não tem um carro e quer um carro? Levanta a mão. É só um exemplo. Abaixa a mão. Quantos que levantaram a mão que não tem um carro, que já tem a carteira de habilitação? Só vocês vão ganhar o carro. Você sabe por quê? Porque eles estão preparados para receber um carro. Se hoje chegasse alguém aqui com muito dinheiro, com muito recurso, falasse, ó, quem não tem carro e tem carteira de habilitação, pode pegar, eu tenho lá 300 carros na minha garagem, pode pegar qualquer um que você quiser. Você estaria preparado para receber. E os outros que querem carro, não estão preparados. É só um exemplo. Quando você está preparado, você tem êxito. Você tem vitória. Mas quando você não está preparado, você está preparado para a angústia e o fracasso. Pense, irmão, se isso fosse real hoje. Se hoje chegasse um irmão e falasse, ó, eu quero dar 3 gols, 0 quilômetro, para quem não tem carro, mas eu só vou dar para aqueles que têm carteira de habilitação. Imagina a cena. Só que acontece isso de maneira espiritual. Deus tem bênçãos, Deus tem oportunidades para dar para a igreja, para nós. Mas se nós não estivermos preparados, nós não vamos recebê-las. Por isso, é um tempo de... Fala forte. É um tempo de... Então o êxito... É o que é o êxito? É quando a oportunidade, ela se encontra... A oportunidade, ela se encontra com a preparação. A preparação se encontra com a oportunidade e o êxito acontece. Quantos querem ter êxito? Então se prepare, porque Deus vai criar oportunidades. Quem falou amém, vai receber oportunidades, ela vai bater. E se você estiver preparado, você vai entrar nela. Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te abençoar poderosamente. Querido, vou te falar algo aqui. Quanto mais suor no treinamento, menos sangue na batalha. Se você quer grandes coisas no Senhor, você precisa se preparar. Davi estava preparado para lutar contra Golias. Davi já tinha matado um urso. Davi já tinha matado um leão e pegado na barba do leão. Davi estava preparado, querido, para vencer Golias. Ele estava treinado, preparado. Você está preparado, querido? O Senhor falou conosco, igreja. Vocês podem receber hoje 200 pessoas. Eu falei, não, Senhor, não estou preparado, me dá tempo. Irmãos, eu estou nesses dias loucamente, numa loucura santa.
Santa loucura, me entenda, pelo amor de Deus. Seja espiritual. Uma urgência de trazer um cuidado e um amor sobre a sua vida, de trazer você para perto, como a galinha traz os seus pintos debaixo das suas asas. Eu estou querendo, querido, e me entenda, pelo amor de Deus, eu preciso que você cresça e desfrute da presença de Deus, e que isso seja bom e agradável, a ponto de você entrar nesse nível, nessa estação, nesse tempo de unção, para cuidar de outros. É isso que está no meu coração. Eu quero te preparar para grandes coisas. Eu estou me preparando para grandes coisas. Mas tem que ter uma disposição para mudar. Tem que ter uma disposição para se preparar. Para quando a oportunidade, quando Deus falar novamente, posso mandar 200? Eu posso, eu mando 400. Eu tenho uma equipe. E você é minha equipe. Fala para o seu irmão, você é equipe. Aponta para todos os irmãos, você é equipe. Então fala para ele, se prepara, irmão. Não é TPM não, prepara-te, mano. Se prepara, meu irmão. Esteja preparado. A preparação, escuta, anota. A preparação é fazer algo hoje no tempo presente, que o teu futuro vai te agradecer. Hoje não é necessário você fazer, mas se você fizer, o seu futuro ele vai agradecer, porque quando a oportunidade bater, você vai ser um Davi vencendo Golias. Você vai ser um Davi tendo os impostos da sua família sem cobrança. Você vai casar com a filha do rei. Você vai ser colocado no trono. Você vai ser elogiado. Você vai ser um soldado de elite. Só você. Olha outro ali. Perdeu. A oportunidade veio, passou. Você não estava preparado para dar amém? Está entendendo, querido? Eu sei que eu estou falando isso, mas isso é real, isso acontece. Então, o que você está fazendo hoje para realizar grandes coisas? Hoje. O que você está fazendo hoje que o seu futuro vai te agradecer? O que você está fazendo hoje nessa temporada de unção na sua vida? O que você está fazendo hoje? Você está preparado? O que você está fazendo hoje? Você está se preparando? O que você está fazendo hoje? Não, eu só estou vindo no culto. Eu estou me preparando, irmãos. Eu estou me preparando. Eu nunca tive me preparando tanto como eu estou me preparando. Estou me preparando para algo grande que vai vir. Estou me preparando, porque quando a oportunidade bater, irmãos, eu vou ser igual Davi. Um nada, um desprezado pelos irmãos. Daqui a pouco está lá no lugar mais alto. Quantos querem ir para o lugar mais alto? Prepare-se. Terceiro. Eclesiastes 3, 2. 3, 2. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de... Mais forte todo mundo junto. Há tempo de... E há tempo de arrancar-se o que se plantou. Olha aqui para mim. Esse é o terceiro. Meu pai me ajuda. Agora. É um tempo, querido, de colher. Nós estamos na estação da unção de Deus sobre nós. Para cumprimento de um propósito. Para a realização de uma grande obra maior do que Jesus fez. Nós estamos nessa estação. Há uma nuvem sobre nós. Aleluia, glória a Deus, amém. Há uma nuvem de Deus sobre nós. Vixe, não entenderam não. Há uma nuvem de Deus de unção sobre nós. Eu recebo. Eu entro debaixo dela. Eu corro para ela. Eu entro debaixo do mover. Se queremos, querido, ter colheita, antes da colheita existe a... Vou repetir. Antes da colheita existe a semeadura, a plantação.
De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, colherá. E o que não planta? Quem não planta nada, colhe o quê? Disciplina. Quem não planta nada, não colhe nada. Quem planta 3 carocinhos de milho, 5 carocinhos de milho, vai colher quantas espigas aí, os entendidos? 6 espigas? Com 3 grãos? 15? Pronto, está ali. Você é técnico nisso. 15. Cada espiga tem aproximadamente 500 grãos. 500 grãos vezes 15, faz aí para mim, que eu vou me perder nessa conta. Quanto que dá, gente? É número demais. Olha aqui para mim. Entenda o que o Senhor está falando. Se queremos ter um tempo, querido, de unção sobrenatural de Deus, residente dentro de nós, se manifestando através de nós, e essa unção percorrendo do nosso meio, alcançando vidas, transformando lares, salvando pessoas, edificando vidas, transformando pessoas, curando, libertando, transformando, salvando, crescimento, multiplicação, avanço. Aleluia. O que você vai precisar fazer? Plantar. Se queremos ter colheita, precisamos plantar. Os maiores tempos de colheita, escuta, os maiores tempos de colheita na palavra do Senhor, não foram em tempos de abundância, foram em tempos de escassez. E eu vou dizer, tem um padrão. Todas as vezes que tinha algo que era um tempo de necessidade, era um tempo de escassez, era um tempo de pouca coisa, Deus trazia multiplicação. Deus trazia abundância. Deus trazia fartura. Quantos estão entendendo? Querido, escuta o que eu vou te falar. O padrão do milagre, da provisão de Deus, é quando alguém se dispõe a dar. É quando alguém se dispõe a abrir as mãos para ser generoso. Quando alguém decide abrir a mão para dar, para ofertar, para investir, para plantar, para semear. E é sempre em tempos difíceis. Precisava alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, 35.000 pessoas. Um jovem se atreveu a dar o lanche que ele tinha. Ou talvez a comida da família. Ele foi desafiado. A viúva de Serepta, ela foi desafiada a dar. E o azeite foi transbordante, não faltou azeite na botija. E Deus abençoou a vida dela. Porque ela se atreveu a dar. Hoje eu quero que você se atreva a semear no reino de Deus. Eu quero que você se atreva a semear o seu tempo, os seus bens, a sua energia, a sua unção, as suas habilidades. Na obra de Deus você vai semear ela. Se atreva a dar. Porque um Deus generoso, abundante, está disposto a te dar a medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ele está disposto a colocar você que está no pouco sobre o muito. Deus está estendendo as suas mãos, mas você precisa semear para você colher abundantemente. Diga aleluia, amém, glória a Deus, pelo amor de Deus. Acabou o tempo. A igreja precisa semear. Nesse tempo, querido, de aflição, de fome, a igreja tem que ser o pão que alimenta. No meio do calor e do frio, a igreja tem que ser a coberta que aquece, o ventilador que sopra. No meio de cura, no meio de doenças, de enfermidades, a igreja precisa ser a resposta, a cura. Em meio às trevas, na entrevidão, nas trevas, nos caos, no inferno, a igreja tem que ser o céu na terra. Quantos estão entendendo? Deus quer que você semeie.
Deus quer que você seja generoso. Deus quer que você seja fiel, para que a semeadura seja grande na sua vida. Há uma estação, um tempo de unção, mas é necessário nós semearmos o nosso tempo, a nossa oração, o nosso jejum, semearmos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dom, o nosso talento. E eu finalizo pedindo você para ficar de pé, ministrando o terceiro tópico como conclusão. Quarto, né? Verdade. Perseverança. Fala comigo, perseverança. Vamos ler o texto. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desanimado. Fala para o seu irmão, não desanima. Fala, irmão, não para. Irmão, você é imparável. Você é imparável. Você está entendendo que você não para? Você é imparável. Nada vai te parar, nada vai te deter, nada poderá te resistir todos os dias da sua vida. Fala para o seu irmão, querido, nada. Fala para o seu irmão, nada vai te resistir. Nada pode te resistir durante a sua vida, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Pode começar a tocar aí bem lentamente. Olha aqui para mim, querido. Volta lá em Eclesiastes. Eclesiastes fala de 28 tempos. Diga 28 tempos. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de plantar, tempo de se arrancar o que se plantou, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo, querido, de juntar pedras, tempo de espalhar pedras. São 28 tempos, mas durante todo o discorrer da palavra de Deus, não existe um tempo para retroceder, não existe um tempo, querido, para desfalecer, não existe um tempo para dizer, é tempo de se render. Não tem na palavra um tempo de se render. Nós não vamos parar. A igreja é imparável. Quantos estão entendendo mesmo? Diga aleluia, diga glória a Deus. É tempo de perseverar. É tempo de se reanimar. É tempo, querido, de se fortalecer. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, aqueles que põem a mão no arado, querido, e olha para trás. Eles são desqualificados. Deus não se agrada. Os covardes nunca começam. Os medrosos nunca começam. Os fracos, os derrotados, começam, mas nunca termina. Os vencedores, os valentes. Quantos valentes nós temos aqui? Quantos vencedores nós temos aqui? Os vencedores, os valentes, não retrocedem, não se arremetem diante da lança, não voltam para trás, eles vão para o alvo. Não nos cansemos, querido, de fazer o bem. Ao seu tempo, se não desfalecermos, colheremos. Sabe o que é que você vai colher nesses dias? Unção. Sabe o que você vai colher nesses dias? Unção. Sabe o que é que você vai viver nesses dias? Sabe o que vai acontecer no meio das nossas células? Sabe o que vai acontecer nesse louvor como aconteceu hoje? Sabe o que vai acontecer nos nossos cultos? E a unção dele vai encher todas as coisas. A unção dele vai transformar todas as coisas. A unção dele vai modificar todas as coisas. A unção dele vai te abençoar. Aplauda o Senhor, glorifica ele. Diga amém, diga glória a Deus. Diga eu recebo. Estão prontos? Nós vamos cantar e adorar o Senhor e vamos finalizar.